Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Queremos informar as nossas irmãs que na segunda-feira haverá um ensaio geral para as irmãs, começando nessa segunda e até o congresso. Toda semana haverá um ensaio na segunda-feira. Então as irmãs já vão se programando, né? Nossa festividade do Departamento de Senhoras está chegando. Mas este mês, no dia 18, né, Eudes? Dia 18, nós teremos, o terceiro domingo será o aniversário do nosso grupo Peniel, 19 anos, louvando o Senhor. E desde já ele convida todos os irmãos para estarem presentes. Nós teremos algumas participações de tocadores e a cantora, né? Rebeca, Heloísa, que estará conosco, participando. Quem? Oziel. E o saxofonista, né? Oziel também estará conosco neste dia e convidamos desde já a igreja para participar desta festa do Peniel, né? Comemorando 19 anos de louvor ao Senhor. Vamos ficar de pé, irmão, para lermos a palavra de Deus. No livro de Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo de número 2. Versículo 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o qual eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém? Quantos necessitam de oração? Oremos ao Senhor. Também nesta oração, o nosso diácono ali de Pitanga, né, que nós oramos por ele, que esteve internado vários dias ali em João Pessoa. Ontem ele retornou para casa para concluir o tratamento em casa, e os irmãos continuem orando para que o Senhor dê a recuperação total e completa ao servo do Senhor. Oremos. Pai querido, soberano Deus, nos encontramos diante de Ti. Queremos Te agradecer nesta noite, Senhor, por todos os benefícios recebidos da Tua parte, por estarmos aqui, Senhor, na Tua casa, agradecendo a Ti e louvando o Teu nome. Pai querido, Te agradecemos pela vida do Teu servo, que Tu trouxeste, retornando, Senhor, para o seu lar, e nós Te agradecemos por isso. Continua nos ajudando, nos dando graça. Fala conosco nesta noite, pois precisamos ouvir a Tua voz. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, por favor. Nós estamos
estudando a terceira carta, né, que foi escrita à igreja em Pérgamo. Nós já falamos aos irmãos o período que corresponde, né, a esta carta, que é correspondente a um período chamado a Igreja Imperial, que vai do Edito de Constantino, né, no ano 313 até o ano de 476. Eu vou pedir para que os irmãos permaneçam sentados, tá certo? Nos seus lugares. É um período que tem a duração de 163 anos. Nós mostramos aos irmãos que corresponde também ao casamento da igreja com o Estado. A igreja deixa de ser perseguida para se tornar a religião oficial do império através do imperador Constantino. Nós mostramos os lados positivos e os lados negativos desta mudança da igreja, deixando de ser uma igreja perseguida para se tornar a religião oficial do Império Romano. E também começamos a mostrar para os irmãos o que Deus promete a esta igreja, o que Deus prometeu a esta igreja. No versículo 17, ao que vencer, darei eu a comer o maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Nós falamos aos irmãos na última semana que falamos à igreja a respeito do maná escondido, o que este maná representava, o que este maná representa e o que traz de importante para a igreja. E nós observamos que na segunda parte desta promessa, além do maná, Deus promete dar uma pedra branca. E nós podemos ver, irmãos, que João estava tendo a revelação do livro de Apocalipse, e ele agora ouve, né, para escrever à igreja de Pérgamo, que Deus daria, que Jesus daria aos vencedores uma pedra branca, e com nesta pedra um novo nome. Obrigado. Um novo nome escrito, o qual ninguém vai conhecer senão aquele que recebe. Um novo nome escrito na glória. Isso é um privilégio, irmão, para os salvos em Jesus, né? Você, quando nasceu, recebeu um nome, foi registrado no cartório da cidade aonde você nasceu, e você é um cidadão daquela cidade e da nossa pátria, um cidadão brasileiro. Mas nós observamos que na chegada da igreja no céu, nós receberemos um novo nome. Cada um de nós teremos um novo nome, e este nome estará escrito nesta pedra branca. A Bíblia Sagrada, irmão, não deixa claro, também o livro de Apocalipse não mostra, né, o significado real desta pedra, o que Jesus está falando a respeito desta pedra, mas olhando o que ela representava naquela época, pois nós mostramos aos irmãos que tudo que Jesus estava falando à igreja, ele estava trazendo algo que a igreja naquela época pudesse entender, né? É como que se nós estivéssemos falando uma linguagem nordestina, e se nós formos falar alguma linguagem nossa aqui em outro lugar, as pessoas não vão entender. Então nós observamos que Jesus, ele trazia
uma representação das coisas que ele estava falando, que o povo pudesse entender. Então, olhando, irmãos, e traçando esta linha de pensamento a respeito do significado desta pedra branca, nós vamos observar o que ela representava na sociedade daquela época, o que representava para os homens daquela época, qual era o significado para os habitantes daquele tempo. Então nós observamos que Jesus, ele estava falando de algo que João sabia o que era, e que os habitantes também de Pérgamo sabiam também o que era, que aqueles que habitavam no Império Romano, eles sabiam do que se tratava esta pedra branca, porque era algo muito utilizado naquela época, e que nós observamos que Jesus, ele traz esta promessa para mostrar justamente o valor, para mostrar o que representa aquela pedra para quem está recebendo, e não somente uma pedra, mas ele diz que nesta pedra branca ele estaria escrevendo o novo nome. Então nós encontramos, irmãos, que pedra branca naquela época, ela era usada em julgamentos. Os julgamentos, quando aconteciam, nós observamos que o réu, aquele que estava sendo julgado, ele era colocado diante daqueles que iam julgar a sua causa, e as pessoas que estavam ali para dar a sentença, eles eram possuidores de duas pedras, uma pedra preta e uma pedra branca. Se a pessoa fosse naquela hora condenado, cada um daqueles que estavam naquele júri, eles colocariam a pedra preta em cima, mostrando que aquela pessoa estava condenada. Se a pessoa fosse absolvida, então naquele momento, cada um dos que estavam julgando, eles tomavam uma pedra branca e colocavam. Então nós observamos que nos dias de hoje se escreve, muitas vezes envia-se para o juiz, e o juiz vai ler a sentença daqueles que estavam no júri. Então nós observamos que naquela época simplesmente era dito o que eles estavam alcançando como julgamento, se a pessoa deveria ser condenada ou se a pessoa estava livre. Então, quando a pedra preta era colocada, já todos sabiam que aquele réu que estava sendo julgado, ele estava sendo condenado. Mas aquele que recebia naquele momento a pedra branca, o povo saltava de alegria, porque aquele homem foi mostrado que ele era inocente. Então nós observamos que se tratava também naquela época, que era usada em um julgamento. E nós encontramos, irmãos, que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse: o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Quando Jesus estava falando a respeito da pedra branca, ele estava dizendo: olha, você vai receber uma pedra branca, e esta pedra branca vai estar mostrando que você é livre. Por quê, irmão? Porque aquele que era julgado, ele não ficava somente com as pedras que era colocada, mas ele recebia uma pedra branca para ficar com ele, e esta pedra ele guardava, porque quando ele passasse em um determinado lugar e alguém gritasse dizendo que ele era um criminoso, que ele era réu, que ele deveria pagar pelo seu crime, na mesma hora ele retiraria a pedra e ele levantaria aquela pedra branca que era dada com o nome escrito ali, e simplesmente ao levantar a pedra ele estava dizendo: eu fui julgado, mas eu fui tido como inocente, eu estou livre, eu não devo. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, e isto, quando nós olhamos, nós vamos lá para o livro de Romanos, no capítulo 8, em que o Paulo, ele diz assim: nenhuma condenação
há para os que estão em Cristo Jesus. Muitas vezes o inimigo quer nos acusar, muitas vezes o inimigo, ele quer dizer que nós não podemos, mas Paulo está dizendo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Jesus estava dizendo, olha igreja, quando chegar naquele dia, ninguém vai poder dizer, por que que ele foi, por que que ela foi, por que que ele está ali, ele não merece, mas nós vamos estar com a pedrinha branca, escrito o nosso novo nome, e dizendo, aleluia, que nós fomos livres, que nós somos, aleluia, agora libertos pelo quê? Pelo sangue poderoso de Jesus. E a Bíblia diz, bom, Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 8, Paulo ele vai dizer que que Jesus nos livrou do quê? Da lei do pecado e da morte. Por quê? Porque o pecado e a morte nos condenava, o pecado e a morte estava acabando conosco, mas nós fomos julgados, aonde? Através de Cristo, lá na cruz do Calvário, em que Jesus tomou, aleluia, todo aquilo que era contra nós nas suas ordenanças, e foi cravado na cruz, e Ele está dizendo para você, você é livre, você é livre, você é livre, você é livre. Então não pode haver condenação. E nós observamos que quando um escravo também se tornava livre, porque o escravo naquela época, ele estava dominado, ele tinha que fazer o que o seu senhor mandava. Se um escravo fugisse, o seu senhor poderia matá-lo. E eu mostrei aqui aos irmãos que era algo também do Império Romano, que como lei, o dono do escravo, ele podia tirar a vida do seu escravo. E ele não podia ser condenado por isso, porque era dele. Então nós observamos que quando um escravo, ele se tornava livre, então nós observamos, irmão, que naquele momento da sua liberdade, ele também recebia uma pedra branca. E esta pedra também identificava que ele estava livre, que ele não era mais escravo. Por quê, irmão? Porque naquela época um escravo gerava outro escravo. E a palavra de Deus vai dizer, Paulo escrevendo aos Gálatas, que Agar, serva de Sara, ela gerava filhos para escravidão. Por quê, irmão? Porque o pecado gera pecado. Escravidão, escravo do pecado, ele vai gerar escravidão do pecado. Então diz aqui a palavra que Agar gerava para a escravidão, mas Sara gerava para ser livre. Então é isso que nós glorificamos o nome do Senhor, porque nós éramos escravos do pecado, nós éramos dominados pelo pecado, nós éramos presos pelo pecado. Aleluia, o Senhor das nossas vidas, Ele podia acabar com a nossa vida, porque nós éramos escravos do pecado, e a morte alcançou todos os homens, porque todos pecaram, mas Jesus Cristo veio, irmão, para nos libertar. Jesus Cristo veio para nos tornar livres. Então Jesus estava dizendo, você vai entrar no céu, porque você não é mais escravo do pecado. E eu vou te dar aqui uma pedra branca, dizendo, você está livre do pecado, você não é mais escravo do pecado. Oh, glória seja dada o nome do Senhor. E aí, irmão, nós podemos fazer um paralelo com aquilo que Paulo escreve a Filemon. Por quê? Porque quando Paulo escreve a Filemon, Paulo vai escrever a respeito de um escravo de Filemon, que tinha fugido, um escravo que tinha desaparecido, mas agora ele conheceu a Jesus, ele foi alcançado através de Paulo, e Paulo diz que foi muito útil para ele, e ele manda de volta para Filemon, para que ele pudesse voltar. Aí Paulo manda uma carta e diz para ele, Filemon, olha, eu estou lhe enviando novamente o seu escravo, mas deixa eu dizer uma coisa aqui para você, Filemon, aleluia, se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta. Bendito
Bendito seja o nome do Senhor. É isso, irmão, que Jesus Cristo fez conosco. Nós éramos escravos, mas Jesus lá na cruz do Calvário, ele disse: se ela deve alguma coisa, põe na minha conta. Se ele deve alguma coisa, põe na minha conta. Se esta moça deve alguma coisa, põe na minha conta. Se este homem deve alguma coisa, põe na minha conta. Oh, glória seja dado o nome do Senhor. E é isso, irmão, que nós precisamos glorificar o nome do Senhor. Porque naquele dia, ao que vencer, ele vai permitir comer do maná. E ele vai dar uma pedra branca. Oh, glória seja dado o nome do Senhor. Quem está esperando Jesus? Quem está esperando? Aleluia, está chegando o dia que nós iremos subir para nos encontrarmos com o Senhor. Aleluia, e receberemos naquele dia uma pedra branca. A pedra branca também era dada ao vencedor de competições, aqueles que corriam no estádio. Ao vencedor era dada uma pedra branca. Ele recebia muitos prêmios, mas entre os prêmios ele recebia uma pedra branca, porque aonde ele chegasse, ele estava dizendo que ele era vencedor. Ele estava dizendo que ele competiu. Aleluia. Mas Paulo diz assim: muitos são os que correm no estádio, mas só um alcança o prêmio. Só um. Muitos correm, mas só um. Irmãos, somente a igreja vai receber a pedra branca. Aleluia. Somente a igreja vai receber a pedra branca. Aí eu fico olhando, irmão, a renúncia de um atleta, a renúncia de um homem que quer alcançar quase a perfeição do esporte que ele pratica. Ele tem que renunciar à presença da família, ele tem que renunciar a festas, ele tem que renunciar à alimentação daquilo que ele gosta, ele tem que renunciar a tanta coisa, tem que praticar, tem que treinar, mas a renúncia é muito grande. Muitas vezes precisa sair de perto da família, muitas vezes precisa ficar distante. E eu fico olhando, irmão, nós que estamos nesta carreira, e Paulo dizendo: vamos correr de uma tal maneira que nós possamos alcançar. Ele está dizendo: olha, a luta é grande, a dificuldade é grande, a renúncia é grande, mas você está correndo. E a palavra de Deus diz assim: na cumprida viagem te cansaste, mas não negaste o meu nome. Quer dizer o quê, irmão? Que aqueles que vão treinando para vencer, tem momentos que eles chegam ficam cansados, ficam fadigados, eles ficam com as suas carnes tremendo, mas se disser para ele: vai desistir, ele diz: não, eu vou continuar, eu quero chegar no meu limite, eu quero chegar à minha perfeição. Por quê? Porque eu quero ganhar a minha medalha, eu quero ganhar o meu troféu, eu quero ganhar a competição. Irmãos, a mesma coisa, nós vamos correndo, vamos andando, aleluia, muitas vezes vem a fadiga espiritual, vem a luta, mas nós vamos continuar na nossa caminhada, na nossa jornada. Por quê? Porque nós estamos querendo alcançar o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. E aquele que corria no estádio, quando ele era vencedor, ele recebia uma pedra branca. Quem olhasse para ele, aonde ele passasse, ia contemplar aquela pedra branca. Ele recebia aplausos. Aleluia. Todos faziam fila para entrar, aleluia, aquele que tinha sido campeão, aquele que tinha sido vencedor. Aí eu vejo, irmãos, lá no Salmo 24, aleluia, quando a igreja vai entrando, ele diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Oh, irmão, quando a igreja estiver entrando no céu, nós estaremos com a pedra branca, dizendo: sou vencedor, sou vencedor,
sou vencedor, sou vencedor. Oh, glória. Aí muitas vezes precisa ter a renúncia. Lá na Babilônia, aleluia, mandaram pegar os príncipes, aleluia, que vieram de Judá, cativos, e disseram: olha, pega esses príncipes, trate eles com a melhor alimentação de tudo que nós comemos aqui no palácio, que é colocado na minha mesa. Mande para eles, para que esses moços possam ser treinados, possam ficar inteligentes, sábios. Mas quando chegaram para Daniel e seus companheiros, eles disseram: olha, nós não podemos nos contaminar, aleluia, com o manjar do rei. Deixa a gente comer aqui legumes, deixa a gente comer aqui uma comida diferente, aleluia. Mas não pode, o rei disse que não pode. Faça um teste. Eles fizeram o teste, daqui a pouco viram que eles estavam mais bonitos do que aqueles que estavam, aleluia, se alimentando do manjar que estava na mesa do rei. O que isso quer dizer, irmão? Que nós precisamos abrir mão de muitas vezes das nossas convicções, dos nossos sonhos, dos nossos desejos, das nossas vontades, para não comer do banquete de Satanás, para podermos ter direito a sermos vencedores. Mas por causa disso, irmãos, aqueles 3 moços, Sadraque, Mesaque, Abednego, foram jogados na fornalha de fogo, aleluia. Mas eles tinham uma pedra branca, eles eram vencedores. Ficaram passeando dentro da fornalha de fogo, aleluia. O rei olha e diz: não lançamos 3, lançamos. Como é que não tem 4? E eu estou vendo que o quarto tem a semelhança dos deuses. Oh, aleluia, valeu a pena, irmão, eles terem renunciado, porque quando eles entraram no fogo, a pedra branca estava com eles. Vocês são vencedores. Você vai dizer para o mundo, para tudo que ficou para trás: eu venci, eu venci, eu venci. A pedra branca também era dada ao guerreiro, aquele que ia para a batalha, aquele que ia para a guerra. E Paulo diz, irmãos, que a nossa luta não é contra a carne, nem o sangue, mas contra as potestades do ar, nas regiões celestiais. Essa batalha, irmão, que é travada. Por quê? Porque aonde Deus nos abençoou, é onde o inimigo chega para fazer que nós venhamos travar as maiores batalhas da nossa vida. Por quê, irmão? Porque a própria palavra de Deus diz que Deus nos abençoou aonde? Nas regiões celestiais. Aonde Jesus nos abençoou? Nas regiões celestiais. Aí Paulo diz: mas a nossa carne, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra as coisas aqui da terra, não, aleluia, é contra as potestades do ar, nas regiões celestiais. Eu disse: aonde Deus lhe abençoar, é onde você vai travar as maiores batalhas da sua vida. Aonde Deus lhe abençoar, meu irmão, é onde você vai travar as maiores batalhas da sua vida. Minha irmã, aonde Deus lhe abençoar, é onde você vai travar as maiores batalhas da sua vida. Jovem, aonde Deus lhe abençoar, é onde você vai travar as maiores batalhas da sua vida. Igreja, aleluia, aonde Deus lhe abençoar, vai ser aonde você vai travar as maiores batalhas da sua vida. Agora tem uma coisa, Deus está dizendo: eu não vou te deixar só, eu não vou te deixar só, eu não vou te deixar só.
porque eu vou te abençoar nas regiões celestiais. O que é que Deus está dizendo? Se você vai travar as maiores batalhas, aonde Deus tem lhe abençoado, Deus está dizendo: eu vou continuar te abençoando nas regiões celestiais, para você vencer as batalhas das regiões celestiais. Deus está dizendo: eu vou te abençoar, eu vou te abençoar. Pode se levantar inferno, pode se levantar demônio, pode se levantar as potestades malignas, dizendo: eu vou acabar com ele, eu vou acabar com ela, eu vou colocar no pó, eu vou destruir. Deus está dizendo: vai nada, porque aqui eu estou abençoando. Quem manda nas regiões celestiais sou eu. Oh glória, oh glória. São batalhas, são lutas que travamos. Jacó travou uma luta tão grande com o anjo, e o anjo dizia: me solta. Ele disse: não solto. Me solta, disse: não solto. Me larga, disse: não largo. Enquanto tu não me abençoares, eu não vou te largar. Oh, aleluia. E a Bíblia diz, irmão, que Jacó lutou com Deus e prevaleceu. Já pensou, irmão, alguém lutar com Deus e prevalecer? Mas a Bíblia diz que Jacó lutou e prevaleceu. Ele dizia: se não me abençoares, eu não te largarei. Jacó estava dizendo: eu estou numa guerra, eu estou numa batalha. Se eu não tiver a tua bênção, meu irmão vai me matar. Se tu não me abençoares, meu irmão vai acabar comigo. Se tu não me abençoares, eu estou perdido. Oh, glória seja dada o nome do Senhor. Ele saiu dali tocado na coxa, ferido, manco, mas ele saiu com a vitória. Eu quero dizer para você nesta noite, que as batalhas que você está travando, aleluia, Deus está dizendo para você: não desanime, não desista, não perca a esperança, não ache que tudo está perdido. Deus está dizendo: você pode sair ferido, você pode ficar mancando, você pode ficar puxando de uma perna, mas você vai prevalecer, você vai vencer. E Ele está dizendo: ao que vencer. Ele não está dizendo ao derrotado, Ele não está dizendo ao fracassado, Ele está dizendo ao que vencer. Ao que vencer. E eu glorifico a Deus, irmãos, porque nós travamos muitas batalhas, e uma guerra é feita de muitas batalhas. Uma guerra é feita de muitas batalhas. Eu digo de novo: uma guerra é feita de muitas batalhas. Tem batalhas que você vence fácil, tem outras que você sai ferido, mas não derrotado, machucado, mas não desiste. Você foi chamado para vencer a guerra. Oh, aleluia. E tem uma coisa: o Senhor dos exércitos, Ele está com você. Oh, aleluia. Davi, quando viu o gigante, e o gigante disse: olha, eu vou acabar com você e vou dar você para as aves do céu comer. Ele diz: você veio a mim com escudo, você veio a mim com lança, você veio a mim com espada, mas eu quero dizer para você: eu não tenho lança, eu nem tenho escudo, eu nem tenho espada, mas o Senhor dos exércitos está comigo. Em nome do Senhor dos exércitos, jogou a pedra e o gigante caiu por terra. Então não tema nesta noite. Se o gigante parece tão grande, ele parece que vai acabar com você, vai destruir você, mas deixa eu dizer para você: quanto maior for o teu inimigo, maior será a queda dele para tombar no chão, porque você foi chamado para ser vencedor. Oh, aleluia. Oh, glória. Oh, glória. Aqueles que iam para a guerra, ao chegarem,
da batalha, vitoriosos. Aleluia. Nos dias de hoje se colocam umas medalhas no peito do guerreiro, do soldado que foi para a guerra, recebe honras militares, porque ele foi para a batalha, ele foi para a guerra e ele foi vencedor. Naquela época eles não tinham essas medalhas, mas eles pegavam uma pedra branca e o guerreiro se apresentava diante do rei e era dada a ele aquela pedra branca, e ele saía dizendo: eu fui para o campo de batalha, mas eu venci, eu venci, eu venci. Oh, aleluia, você está no campo de batalha. Aí Paulo diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Paulo trazendo para a linguagem nossa desse texto, aleluia, quem vai nos arrancar a pedra branca? Quem vai impedir de receber a pedra branca? Aí Paulo diz: será que é a tribulação? Será que é a angústia? Será que é a perseguição? Será que é a fome? Será que é a nudez? Será que é a morte? O que será que vai nos separar? Será que é a altura? Será que é a profundidade? Será que é o comprimento? Será que é a largura? Paulo diz: nada, não tem que arranque a pedra que ele vai colocar na minha mão, porque ele está dizendo ao que vencer. E eu quero dizer para você nesta noite, igreja, que está chegando o momento, a trombeta de Deus vai tocar, o clarim vai ecoar, e nós que estamos aqui vamos subir e nós vamos ouvir ele dizendo: você venceu. Como aqui do maná que está escondido, receba aqui a pedra branca, porque você foi um guerreiro, ali você era um escravo e você agora está livre. Receba aqui. Agora olhe a pedra, você tem um novo nome. Ninguém sabe, nem o inferno, nem o demônio, nem os anjos, aleluia, ninguém, somente quem recebe, aleluia, aquela pedra branca com um novo nome. Não é irmã Esther, não é Maria, não é João, não é Pedro, não é Lucas, é o nome que foi escrito por ele. E você vai pegar aquela pedra, está escrito o teu nome, você vai receber. Você vai receber, você vai receber, você vai receber, você vai receber. Aleluia, glorifiquemos a Deus nesta noite, porque Ele está dizendo: ao que vencer, vale a pena enfrentar tudo que nós estamos enfrentando, para naquele dia recebermos, aleluia, o maná que está escondido. E ele dizendo: se alimente, se alimente. Toma aqui a pedra branca. Ninguém vai poder dizer que você é miserável. Ninguém vai poder dizer que você é um derrotado. Ninguém vai poder dizer que você é um escravo do pecado. Está aqui a pedra dizendo que você tem um novo nome. Aquele nome velho ficou para trás. Você agora tem um novo nome, e você vai entrar na eternidade com Cristo Jesus. Quem está esperando, levante a mão ao céu e adore a Deus nesta noite.